Talvez você não tenha percebido, mas algumas situações durante a corrida, durante esse GP de Silverstone de Fórmula 1, acabaram indo contra o regulamento desportivo da categoria e poderiam, inclusive, acabar gerando punições tanto para Max Verstappen quanto para Charles Leclerc da Ferrari. Quer entender tudo sobre isso? Porque esses dois pilotos, segundo o regulamento, poderiam ter sido investigados durante o GP e talvez realmente deveriam ter sido investigados? Enfim, para saber tudo sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E após esse GP de Silverstone de Fórmula 1, a gente já começa a colocar a nossa cabeça no lugar, entender como está funcionando esse campeonato de 2022 e começar a torcer um pouco mais para que mais GPs como esse aconteçam no decorrer desse ano especificamente. E que faça com que essa temporada realmente acabe se aquecendo cada vez mais. Mas no fim das contas, é claro que junto com os GPs extremamente emocionantes, também vem algumas situações um pouco mais polêmicas, como foram o caso de algumas ultrapassagens e defesas de posições que, segundo o regulamento desportivo da Fórmula 1, não deveriam ter acontecido durante esse GP. Defesas e ultrapassagens que estavam diretamente relacionadas tanto a Max Verstappen quanto a Charles Leclerc, isso sem contar também com o próprio piloto mexicano que chegou em segundo lugar, Sérgio Pérez. Os três pilotos, teoricamente, deveriam ter sido investigados pela FIA por realmente defesas e ataques que não deveriam ter acontecido. Eu vou trazer todas essas informações para vocês, as fontes já estão todas aqui embaixo na descrição para que você possa aferi-las. Mas antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha, o seu gostei. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e dessa forma você mostra para o algoritmo do YouTube o quanto você acha que esse canal é importante e dessa forma ele manda esses vídeos para mais gente. Além disso, se você ainda não for inscrito, mais de 70% das pessoas que me assistem não são inscritas, então não se esqueça, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Como nós sabemos, as ultrapassagens, sejam elas ali dentro da pista ou através de pit stops, realmente são as partes que mais interessam dentro de uma corrida de Fórmula 1. São as partes mais emocionantes e que todo mundo quer ver. O momento em que os pilotos são mais agressivos, sejam eles tentando fazer a ultrapassagem ou defender sua posição. E realmente é a situação onde os dirigentes da Fórmula 1 mais se preocupam em mantê-la mais frequentemente na categoria. Não é à toa que eles utilizam de alguns artifícios interessantes, entre eles o próprio DRS, o ERS, há algum tempo atrás o KERS e outros diversos artifícios que contribuem para que os pilotos tenham a oportunidade de concretizar essas ultrapassagens. Na verdade, de certa forma, tudo dentro da Fórmula 1 é construído para que elas aconteçam, até mesmo a diferenciação entre dureza dos pneus e a forma como os carros são construídos agora. Mas ainda assim, esses momentos extremamente emocionantes também trazem algumas polêmicas de uma forma extremamente recorrente, principalmente porque o regulamento, de certa forma, pode ser um pouco nebuloso, mas mais nebuloso ainda do que o próprio regulamento é a forma como cada um dos dirigentes ali da Fórmula 1 interpreta esse regulamento e acaba aplicando ou deixando de aplicar punições em cada uma das categorias relacionadas à Fórmula 1. E dessa forma, a gente pode sim analisar o regulamento, mas perceber que algumas decisões foram tomadas diferentemente de como está escrito no livro de regras, o que realmente aconteceu durante esse fim de semana. Vamos começar entendendo aqui, vamos expor aqui a minha opinião sobre esse assunto. Perdão aí, porque eu sei que deu um ruído aqui no microfone, acabei de tocá-lo, mas isso foi sem querer. Enfim, o que acontece? Muita gente vai dizer aí que deveria ser um vale tudo, né? Qualquer tipo de ultrapassagem, defesa de posição, não importa, tem que ser praticamente um vale tudo. O pessoal não acha que isso deveria ser tão bem regulamentado como as próprias regras da Fórmula 1 dizem.
Mas ainda assim, é importante nós nos lembrarmos, se as coisas não forem tão bem regulamentadas, no fim das contas, seria permitido que um piloto colocasse outro para fora da pista, como por exemplo, jogando na grama ou então na parte suja da pista, o que dificultaria a concretização de ultrapassagens e acabaria prejudicando e muito quem vem atrás. Justamente por conta disso, existem regras importantes que servem para realmente fazer com que os pilotos se sintam mais confortáveis no momento de tentar ultrapassagens e não com o sentimento de que eles podem perder a corrida nesses momentos. Justamente por conta disso existe esse regulamento, o que permite inclusive que ultrapassagens por fora da curva possam acontecer. Se não era muito simples, era simplesmente o piloto que está para o lado de dentro espalhar e deixar que o outro se ferre ali para o lado de fora da pista. Ou seja, o regulamento é importante para permitir que as ultrapassagens continuem acontecendo, senão elas deixarão de acontecer pelo risco de acidentes acabar ficando um pouco mais aumentado de certa forma. Agora, se eu realmente concordo com o regulamento ou se eu discordo dele, é outra situação. Eu particularmente concordo sim. Mas você, claro, pode discordar, pode acreditar que ele deveria ou não deveria ser diferente. Mas no fim das contas, o que deveria realmente acontecer é que essas regras fossem cumpridas independente de qual corrida estivessem acontecendo. Mas por que Max Verstappen e Charles Leclerc, ou então até mesmo o próprio Sérgio Pérez, talvez mereceriam uma certa investigação no decorrer dessa prova da Fórmula 1? Porque isso faz sentido no fim das contas. Vamos explicar melhor sobre isso agora para vocês. No fim das contas, aparentemente, os pilotos aí que mereciam essa investigação, na verdade a mereciam justamente por situações um pouco parecidas de uma forma geral. No fim das contas, o que eles não respeitaram foi o novo regulamento da FIA que esclarece um pouco melhor como as ultrapassagens e defesas de posição devem acontecer em situações de corrida. E na verdade deixam muito claro que essas situações não podem ocorrer como aconteceram. O Max Verstappen, por exemplo, em algumas situações, tentando defender posição, por exemplo, do próprio Charles Leclerc ou então de Mick Schumacher mesmo, na primeira oportunidade em que ele teve, acabou jogando esse piloto para o lado de fora da pista, não dando a ele a oportunidade de nem mesmo deixar um de seus pneus após, ou melhor dizendo, antes da linha branca, o que segundo o regulamento é proibido. Claro que muita gente vai dizer que eu estou contra o Verstappen ou algo nesse sentido, mas não. Eu estou a favor do regulamento da Fórmula 1. Não é à toa que eu também vou falar de Charles Leclerc e Sérgio Pérez. Leclerc foi outro que fez exatamente a mesma coisa com Lewis Hamilton e com o próprio Pérez em alguns momentos. Em momentos de tentativa de ultrapassagem desses dois pilotos, Charles Leclerc fez sim com que eles fossem jogados para o lado de fora da pista, o que também é proibido pelo regulamento. Segundo esse regulamento, é necessário manter ali, ou pelo menos permitir com que o piloto tenha um espaço para o lado de dentro da pista. O que Charles Leclerc fez, segundo o regulamento, é antidesportivo. E ainda por cima tem o que Sérgio Pérez também acabou fazendo, que na verdade ele acabou jogando um piloto para fora, mas antes mesmo disso, ele concretizou a ultrapassagem utilizando a parte de fora da pista, entre aspas, cortando uma curva. Situação essa que aconteceu de uma forma muito parecida no GP dos Estados Unidos de 2019 com Max Verstappen contra Kimi Raikkonen. Verstappen acabou ultrapassando o piloto finlandês da mesma forma, cortando o caminho, entre aspas, em uma das zebras. Muito se discute se aquela ultrapassagem deveria ou não deveria ter acontecido, mas no fim das contas, o regulamento não permite aquilo. E inclusive, Verstappen acabou sendo punido naquela situação e perdeu a liderança da corrida. E aí muita gente deve estar falando assim: ah, Lucas, mas de onde você está tirando essas informações? Você está inventando isso tudo? E na verdade não. A FIA inclusive postou algumas regras sobre essa situação, esclarecendo como as ultrapassagens devem acontecer e esclarece muito o que realmente aconteceu nesse fim de semana e como deveria ter acontecido segundo o regulamento da FIA. Olha o que ela postou realmente e o que o Motorsport acabou postando também em seu site nesse sentido. Olha que interessante. Para que um carro que está sendo ultrapassado seja obrigado a dar espaço suficiente
Para um carro que está ultrapassando, o carro que está ultrapassando precisa ter uma parte significativa do carro ao lado do carro que está sendo ultrapassado. E a manobra de ultrapassagem deve ser feita de forma segura e controlada, enquanto permite que o carro permaneça claramente dentro dos limites de pista. Ou seja, em algumas dessas condições relacionadas a Max Verstappen, Charles Leclerc e Sérgio Pérez, foi exatamente o contrário do que aconteceu. Mesmo com o carro lado a lado, eles não deram espaço para que eles pudessem ficar dentro do traçado de forma adequada, o que realmente não prezou pela segurança e nem mesmo acabou seguindo o regulamento da Fórmula 1. No fim das contas, era sim passível de investigação. E na verdade, como por exemplo no caso de Sérgio Pérez, onde ele cortou o caminho por não conseguir ali manter a velocidade dentro da pista, mas concretizando ainda assim a ultrapassagem, no caso dele merecia sim uma punição. Claro que esse vídeo está sendo gravado logo após a corrida, ou seja, nenhum tipo de investigação ainda saiu nesse sentido, ou seja, ainda pode acontecer de saírem investigações e tudo mais, mas ainda assim, pelo menos a investigação deveria acontecer e a punição deve sair também. Agora, eles serão ou não serão punidos? Max Verstappen, Charles Leclerc e Sérgio Pérez correm risco de perder posições nesse GP de Silverstone de Fórmula 1? O que você acha que deve acontecer? Já comenta aqui embaixo o que você acha que é justo e o que você pensa que deveria acontecer com esses três pilotos. Eu sei que muita gente aí fica falando que realmente deveria acontecer a punição, que isso não deveria ter perdão de certa forma, e sinceramente eu acho que deveria sim ser investigado e a punição deveria vir também. Mas é importante nós entendermos que a FIA precisa de certa forma manter uma regularidade com relação às infrações que ela dá aos pilotos. E quando a gente analisa algumas brigas por posições na Fórmula 2 e Fórmula 3, nós percebemos que para esse fim de semana pelo menos, os comissários de prova não estavam ligando tanto assim para esse tipo de condição. Nós percebemos com toda a clareza, na verdade, que diversos pilotos jogavam outro para fora da pista e a direção de prova não se incomodava tanto com esse fator. Chegava a notar esses incidentes, dizia realmente que tinha percebido, mas no fim das contas não dava punição. Nós percebemos isso na Fórmula 3, na Fórmula 2 e posteriormente na Fórmula 1. Ou seja, mantendo a constância, a regularidade da forma como eles fizeram, não faria sentido eles punirem Sérgio Pérez, Max Verstappen ou Charles Leclerc, apesar de que as regras são claras. Ou seja, se tem alguém errado nesse sentido, são os comissários de prova, que na minha opinião deveriam receber protestos contra as decisões dele com relação a qualquer uma dessas categorias, já que eles não foram a favor do regulamento. E se o regulamento existe, é necessário segui-lo da forma em que ele está escrito. Mas independente de qualquer coisa, nós sabemos que foi sim uma boa corrida. E realmente, o máximo que poderia ocorrer com relação a mudanças no pódio é que Sérgio Pérez perderia ali algumas posições e permitiria com que Lewis Hamilton ficasse em segundo lugar e Charles Leclerc na terceira colocação. Isso interferiria sim no andamento do campeonato, já que Leclerc ganharia alguns pontinhos a mais e Max Verstappen poderia perder alguns outros pontos. Mas Leclerc também poderia perder algumas posições se ele também fosse punido pelos incidentes com relação a Lewis Hamilton. Muito se fala sobre uma parcialidade da FIA com relação à Red Bull, sendo favorável à equipe dos Touros Vermelhos. Mas eu acho que no fim das contas, eles tiveram sim vista grossa para esses incidentes, independente da equipe e independente também da categoria. Eu sei que muitas pessoas não têm aí as condições de assistir Fórmula 2 ou Fórmula 3, mas isso também aconteceu nessas outras categorias do automobilismo mundial. Então acredito que não acontecerão punições, apesar de que eu seria extremamente a favor de seguir exatamente como está nos livros de regras. Senão, não vale a pena que eles existam no fim das contas. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha que deveria acontecer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para vocês. E além disso, se você ainda não for um inscrito do Hora do Piloto, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!